E aí, galerinha do nono ano? Hoje, nossa aula 11 de matemática, nós iremos falar sobre potenciação, com expoente fracionário. Esse conteúdo nós iremos encontrar na página 24 da apostila do segundo bimestre. Então vamos lá. Nós sabemos que a potenciação é a operação inversa da radiciação, certo? Então aqui, veja bem. Quando eu tenho uma potência com um expoente em forma de uma fração, eu consigo transformá-la em uma radiciação, de forma que o denominador da fração será o índice do radical e o numerador da fração será o expoente do radicando. Beleza? Observe o exemplo aqui. Imagine que você tenha a potência 3 elevado a 5 sextos, Uma fração aqui, 5 sobre 6. O denominador dessa fração é o índice do radical. E o numerador da fração será o expoente do radicando. O exemplo B. O exemplo B é mais simples de ser visualizado. Temos a potência 10 elevado a meio, a fração 1 sobre 2. O denominador vira índice do radical, vira uma raiz quadrada, e o numerador vira expoente do radicando, 10 elevado a 1. Expoente 1 é só repetir a base, não precisa colocar o expoente 1, 10 elevado a 1 é 10. Então ficaria a raiz quadrada de 10. Agora que a gente já sabe como transformar a potência com expoente fracionário em uma radiciação, vamos ao exercício, No exercício, ele pede para a gente fazer o contrário, transformar a radiciação em uma potência com expoente fracionário. Então, você vai ter que lembrar que o índice do radical é o denominador da fração do expoente fracionário e o expoente do radicando é o numerador da fração. Ou seja, na letra A, transformando essa radiciação em uma potência, eu terei 7 elevado a 3 quartos. Na letra B, nós teremos x elevado a 3 quintos. Na letra C, teremos 7 elevado a 1 sobre 2. Na letra D, y elevado a 2 sétimos. Na letra E, x elevado a 1 terço. E na letra F, m elevado a 1 terço. Na questão 12, nós iremos fazer o contrário, transformar a potência em uma radiciação. Então, na letra A, eu tenho 6 elevado a 1 sobre 2. O denominador, que é 2, vira índice do radical, certo? Então, aqui, como é uma raiz quadrada, o índice 2, eu não preciso colocar o 2. Como o expoente é 1 do radicando, eu não preciso colocar o expoente. Então, fica raiz quadrada de 6. Na B, vai ficar a raiz cúbica de 6 elevado à quinta potência. Na letra C, vai ficar uma raiz de índice 5 de A elevado à quarta potência. Na letra D, uma raiz de índice 7 de A elevado a 1. Como o expoente é 1, não precisa colocar. Na letra E, uma raiz quadrada de 3. E na letra F, uma raiz de índice 5 de 10 elevado à primeira potência. Também não precisa botar, porque o expoente também é 1. Na questão 13, nós temos aqui uma análise de um matemático em que ele constatou que a contaminação pelo Covid-19 obedeceria à seguinte expressão: C igual a 9 elevado a S sobre 2. Então, aqui nós temos um expoente fracionário em que no numerador eu tenho uma letra, essa letra S. Essa letra S corresponde ao número de semanas. Então, na tabela, eu tenho aqui S igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que foi feito? Foi substituído o S por 1. Ok? Então, aqui, no S valendo 1, substituímos no numerador por 1. Ficou 9 elevado a meio. O expoente aqui é meio. Transformando isso em uma radiciação, nós sabemos que fica a raiz quadrada de 9. Ou seja, a raiz quadrada de 9 é 3. Na segunda linha, eu vou ter, então, ao substituir o S
por 2, 9 elevado a 2 sobre 2. Transformando isso em uma radiciação, eu tenho a raiz quadrada de 9 elevado ao quadrado. Observe, ó. O denominador vira índice do radical e o numerador expoente do radicando, 9 ao quadrado. Como aqui eu tenho uma raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, eu posso cortar o radical com o expoente e deixar apenas o 9. Ou seja, eu tenho 9 como resultado. Beleza? No número 3, eu vou ter 9 elevado a 3 sobre 2. Antes da gente transformar isso em radiciação, eu vou ter que lembrar vocês esse conceito de multiplicação de potências de mesma base. Não sei se vocês lembram, mas quando nós temos uma multiplicação de potência de mesma base, nós podemos repetir a base e somar os expoentes. Por que eu estou lembrando disso? Por conta daqui, ó. Quando nós transformarmos essa potência em uma radiciação, eu terei a raiz quadrada, certo? O denominador aqui, ó, índice da raiz, de 9 elevado ao cubo, 9 elevado à terceira potência. Eu vou transformar esse 9 elevado ao cubo em 9 ao quadrado vezes 9 elevado a 1. Por que eu fiz isso? Para eu poder conseguir cortar esse 9 com o radical. E aí, esse 9 sai da raiz, vem para fora, ficando apenas dentro do radical o 9 elevado a 1. Então, o resultado disso fica 9 vezes a raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Quanto que dá 3 vezes 9? 27. Então, eu tenho aqui o valor para 9 elevado a 3 sobre 2 igual a 27. No S valendo 4, fica 9 elevado a 4 sobre 2. Transformando em radiciação, fica raiz quadrada de 9 elevado a 4. Transformando 9 elevado a 4 em uma multiplicação de 9 ao quadrado vezes 9 ao quadrado, eu consigo cortar o radical com esses dois expoentes, ficando só 9 vezes 9, que é 81. Com S valendo 5, fica 9 elevado a 5 sobre 2, que vai ser a raiz quadrada de 9 elevado à quinta potência, transformando em produto aqui, ó, fica 9 ao quadrado vezes 9 ao quadrado vezes 9 elevado a 1. Esses dois 9 saem da raiz, só fica o 9 elevado a 1 dentro do radical. Então, 9 vezes 9 é 81, raiz quadrada de 9 é 3, 3 vezes 81, 243. E por último, 9 elevado a 6 sobre 2, fica a raiz quadrada de 9 elevado à sexta potência, que é 9 ao quadrado vezes 9 ao quadrado vezes 9 ao quadrado. Corto o radical com todos os expoentes, fica 9 vezes 9 vezes 9, que dá 729. Ok? Na letra B, ele pede para nós, então, escrevermos essa expressão na forma de radical, né? Na forma de radiciação, usando o S aqui, usando a mesma variável. Então, como é que ficaria? Sabemos que vai ser uma raiz quadrada, porque o denominador é 2, de 9 elevado a S, certo? O expoente aqui, ó, é o numerador. Então, raiz quadrada de 9 elevado a S. Obrigado aí por vocês terem assistido até o final. Um abraço e até a próxima.